A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje iremos iniciar esse podcast lá em Apocalipse capítulo 22, no versículo 21, que é o último versículo da Bíblia, da Palavra de Deus, que diz assim: a graça de nosso Senhor Jesus seja com todos vós. Amém. Hoje iremos receber a grande graça de Deus para as nossas vidas. Através dessa palavra, você vai ter o entendimento que nós precisamos da graça de Cristo para nós. Pois sem a graça de Cristo, nós não somos nada. Sem a graça de Cristo, nós estamos perdidos. E para isso iremos iniciar explicando para você sobre a graça através do Espírito Santo. A salvação pela graça é a forma como Deus nos livra da condenação do pecado, sem precisarmos pagar ou sem sacrificar-nos. Ninguém consegue alcançar a salvação por mérito, ou por algum sacrifício ou pagamento. Por isso Deus nos ofereceu a salvação através da sua graça. E a sua graça é de graça. Nós não pagamos nada pela graça do Senhor. Graça não é mérito humano. Graça de Deus é favor divino imerecido pela humanidade, mas dada por Deus. A graça de Deus modifica a pessoa em sua essência. A graça de Deus significa um favor imerecido para nós. Estou repetindo aqui para que você tenha essa compreensão que essa graça para mim e para vocês, ela é imerecida, mas por amor, Deus nos deu. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, Deus derrama sobre nós a sua graça. Não merecíamos a salvação, não merecíamos o perdão, não merecíamos o amor de Deus, mas mesmo sem merecer, Deus nos dá incontáveis bênçãos. A graça é o dom gratuito de Deus, um presente de Deus para aqueles que têm fé em Jesus Cristo e aceitam Jesus Cristo como seu único e exclusivo Salvador. Quando compreendemos e recebemos a graça, nós ganhamos novas forças para viver a vida com confiança e esperança. Você está começando a entender, amados, a importância da graça de Cristo nas nossas vidas, para nós? E Deus tem sempre me usado numa simplicidade muito grande, em todos os podcasts. Eu tenho colocado aquilo quando Jesus permite, e repito sempre através do Espírito Santo de Deus, que nós estávamos com uma caixa em mãos. E dentro dessa caixa, imagina uma caixa de sapato. Dentro dessa caixa de sapato, não tinha sapato, mas tinha lá dentro o nosso pecado. E Jesus vem com uma outra caixinha para nós. E dentro daquela caixinha está a sua graça. E ali, Jesus falou assim para mim e para vocês: me dá a sua caixa do pecado, que eu te dou minha caixa da graça. E através da minha graça, vocês vão ser salvos. E me dá o seu pecado, porque Jesus, ele não nasceu do pecado. Jesus não nasceu pecador. Jesus, ele se fez homem aqui na terra
para nos libertar do pecado. Mas Jesus, repito, não nasceu do pecado. Jesus foi concebido no ventre de Maria através do Espírito Santo de Deus. Foi trazido pelo Espírito Santo até o ventre de Maria e Jesus nasceu. Então ele não nasceu do pecado, mas ele se fez pecador por mim e por vocês, porque ele pegou a nossa caixa do pecado, pegou os nossos pecados para ele, se fez pecador, se fez maldito por mim e por vocês, conforme a palavra diz, e nos deu a caixa da graça, a caixa da salvação. Olha como é fácil entendermos a importância da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós começamos com o último versículo. O último versículo é de uma importância imensa para nós. A graça de nosso Senhor Jesus seja com todos vós, esteja, porque acabou, não tem mais versículo adiante, meu irmão, minha irmã. E aqui está sendo colocado justamente no último versículo da Bíblia, que Deus está esperando que a graça, no final de tudo do Apocalipse, que a graça de Jesus esteja com todos, para que todos sejam salvos, porque sem a graça do Senhor, nós não vamos ser salvos. Está entendendo a importância desse último versículo da Bíblia, da palavra de Deus? Deus está desejando para a humanidade, para todos nós, que a graça de nosso Senhor Jesus esteja conosco. Olha, eu espero que a graça do meu filho de Jesus, Deus falando assim, traduzindo, olha, eu espero que a graça do meu filho Jesus, a graça dele esteja na sua vida para que vocês sejam salvos, porque eu dei, Jesus deu o seu filho unigênito para morrer por nós. Está lá. E você tem que ter, você que ouve sempre os nossos podcasts, você tem que ter isso no seu coração. João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, não morra uma vida lá no inferno, mas sim uma vida eterna lá no céu. Você pode até colocar, não tem problema, você não está mudando a palavra do Senhor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu a sua graça, que é Jesus Cristo, para nos salvar. Você pode ali colocar e dar esse entendimento que Deus deu a graça de Cristo, deu Jesus Cristo para nos salvar. A graça de Deus nos salva. A graça de Cristo, a graça de Jesus, ela nos salva, ela nos liberta para uma vida eterna. Então, há algumas passagens aqui bíblicas, meu irmão, minha irmã, que é importante nós lermos para conhecermos, e termos a certeza da nossa grande vitória. E quero ler aqui para você lá em Romanos, no capítulo 6, no versículo 14 até o 18, que fala assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Se nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único e exclusivo Salvador, nós estamos debaixo da graça, não estamos debaixo de uma lei, de um julgamento, amados? Mas porque nós estamos debaixo da graça, nós iremos pecar, iremos cometer pecado, iremos fazer coisas erradas? Está falando aqui, de modo nenhum. Temos que continuar firmes com Jesus Cristo, numa conduta digna, numa conduta moral, numa conduta maravilhosa dentro da sua palavra, de seus mandamentos. E no versículo 16 fala assim: não sabeis vós que a quem vos apresentartes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Se você for servo do pecado,
é para a morte, uma morte eterna. Mas se você for, servir a graça, que é Jesus, é a obediência para a justiça. Mas, graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então, quem obedece o pecado, você está entregue à morte, está entregue, à morte eterna. E no versículo 18, ele complementa: e libertados do pecado, nós não servindo mais o pecado, nós fomos feitos servos da justiça de Deus. A justiça de Deus é correta, ela é abençoada. A justiça de Deus, ela vem para nos abençoar a nossa vida, para nos salvar, como a graça, amados. Então nós estamos tendo esse entendimento agora, que muitos não entendem porque tem que receber a graça de Cristo, porque tem que estar debaixo da graça. A palavra diz lá, vou ler aqui para vocês, lá em Tito, no capítulo 2, no versículo 11, fala assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Repito, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens. A graça, ela vem para todos, para a humanidade toda. E ela é de graça, conforme foi falado. Mas nós temos o quê, Bispo Moacir? Nós temos que aceitar Jesus como nosso único, exclusivo Salvador. Olha o que a palavra fala, trazendo mais a leitura para entendimento, lá em Lucas capítulo 2, no versículo 52, que fala assim: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então Jesus, amados, ele crescia aqui, ele estava crescendo na graça de Deus. Em João capítulo 1, no versículo 14, João afirma: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui, e o Verbo significa Jesus, e Jesus fez carne, se fez homem e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito, o Filho único, cheio de graça e de verdade. A graça de Deus, amados. A graça é um dom gratuito de Deus para a nossa vida. Jesus tinha essa graça, tinha esse dom sobre a vida dele. Nós precisamos ter ela também em nós. Lá em João capítulo 1, no versículo 16, e todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Plenitude, amados, quer dizer algo imensurável. Não dá para você medir a plenitude de Deus, a glória de Deus, a grandeza de Deus. Nós não conseguimos mensurar isso de maneira alguma. Essa plenitude não dá para se imaginar. Mas está falando aqui, e todos nós recebemos também da sua plenitude, da sua grandeza, graça sobre graça. Se você está com Jesus, amados, você recebe a graça do Senhor sobre graça a todo instante, a todo momento. Olha o que a palavra fala aqui para nós, no versículo, João capítulo 1 também, no versículo 17, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, amados, a lei, Moisés trouxe uma lei para controlar a humanidade, controlar o povo, que não queria obedecer a nada. Então, teve-se a necessidade de criar uma lei. Imagina só você
Você que pode estar ouvindo agora, pode ser que você tenha habilitação de automóveis, dirigir carros, caminhões, ônibus, né? A sua categoria pode ser que dê para você, né, dirigir automóveis grandes, pequenos, enfim. Imagine se não tivesse lei de trânsito, não existisse faixa de pedestre, não existisse farol vermelho, amarelo, verde. O que aconteceria? Todo mundo ia dirigir do jeito que ele quisesse, da maneira que ele queria. Ia fazer coisas horríveis. Então, houve-se necessidade de ter uma lei de trânsito para que as pessoas sigam. Olha, se eu passar o farol vermelho, se tiver um guarda, eu vou ser multado. Se tiver um radar, eu vou ser multado. É uma lei. Então, a lei foi criada. Na época, Moisés criou a lei por ordem de Deus, né? Deus passou as leis para Moisés, para que o povo não saísse fazendo o que quisesse. E a partir que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único exclusivo Salvador, nós estamos debaixo da graça, porque Jesus, ele veio nos ensinar a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, mostrar que Deus é amor, que Deus nos ama e deixou para nós a sua palavra de amor, de salvação. A sua graça deixou para nós para nos salvar, nos deixou algo maravilhoso, que nós amemos o nosso próximo como a nós mesmos, ou melhor, como Jesus disse, amei o teu próximo como eu vos amei. Jesus nos amou mais do que a ele, e é isso que Jesus quer que nós façamos. Bismo, assim, então, se eu estou debaixo da graça, eu não estou debaixo da lei. Justamente, você não está debaixo da lei. Então, a palavra, quando vem para mim e para vocês, ela não nos condena. Por quê? Porque nós estamos seguindo a palavra do Senhor, os mandamentos aqui da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Não matar, não roubar, não adulterar, não fornicar. E quando a palavra vem, ela é pregada, ela é ministrada. E quando Deus fala, olha, você não pode adulterar. Então, se a pessoa está adulterando, se a pessoa está fazendo coisas erradas contra a palavra de Deus, ela está debaixo da lei, ela não está debaixo da graça. Então, tudo que for pregado, a pessoa, ela mesmo se condena, ela fala, olha, está me atacando, a palavra está vindo, olha, está me ofendendo. Não, ninguém está te ofendendo, é porque você está debaixo da lei. Você está sendo condenado, sim, pela lei. Mas se nós estamos debaixo da graça, como foi lido, olha, se eu não estou no pecado e eu estou na graça, eu posso cometer pecado? Não, é lógico que não. Foi falado aí. Se você não prestou atenção, volte, né, no começo desse podcast para você entender, porque foi falado agora. Não é porque estamos debaixo da graça que nós vamos pecar. De maneira alguma, nós estamos debaixo da graça, nós temos a certeza da salvação, que Jesus está nos salvando, irá nos salvar, porque a palavra diz, Jesus disse, aqueles que ficarem comigo até o final, até o fim, eu já estou os aguardando com o meu galardão, com a coroa da vida. Por isso, nesse podcast, a importância de hoje nós iniciarmos com o último versículo da Bíblia, da palavra de Deus. Olha aqui o que a palavra diz aqui, amados, lá em Atos, capítulo 14, no versículo 3, que Lucas escreveu que o Senhor confirmava a palavra da sua graça, concedendo que pelas mãos de Paulo e Barnabé se fizessem sinais e prodígios. Através, veio uma autoridade, uma unção de cura e libertação.
Os dons apostólicos de sinais, prodígios e maravilhas vieram sobre os apóstolos, vieram sobre Paulo e Barnabé, e ali pelas suas mãos, pela palavra da sua graça de Jesus, foi concedido para que aonde eles estivessem, sinais, prodígios e maravilhas acontecessem. Olha que coisa maravilhosa, meu irmão, minha irmã. Lá em Romanos, capítulo 3, no versículo 24, fala assim: Paulo afirma que fomos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, amados, nós somos justificados, nós somos salvos gratuitamente pela graça de Cristo, pela redenção. Você ouviu o penúltimo podcast? A redenção de Cristo? Ouça lá, aprenda mais, conheça o seu Redentor, o seu Salvador, Jesus Cristo, né? Pela redenção, pela salvação que há em Cristo Jesus. Lá em Romanos capítulo 5, no versículo 20, a palavra de Deus afirma que onde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça é milhões de vezes maior do que o pecado. Então, onde o pecado abundou, né, e Jesus chegou, superabundou a graça. Então, uma pessoa que está vivendo no pecado, quando ela aceita Jesus Cristo como seu Salvador, vai superabundar a graça de Cristo na vida dele, na vida dela. Em 2 Coríntios, capítulo 8, no versículo 9, o apóstolo Paulo entra na essência da graça de Cristo dizendo: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que, pela sua pobreza, enriquecesseis. Jesus, ele sendo rei, sendo Deus, se fez servo. Ele sendo rico, amados, ele se fez pobre para que nós pudéssemos nos enriquecer com o que, Bispo Moacir? Com a graça de Cristo, com a graça dele, amados. Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo 9, olha o que a palavra fala: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo estava passando, meu irmão, minha irmã, apuros, porque você tem que saber, o que plantamos, colhemos. E Paulo, antes de ser convertido, ele era Saulo. E Saulo matava os cristãos, perseguia os cristãos, batia nos cristãos, jogava os cristãos nas covas dos leões. E olha só, amado, aquilo que planta, colhe. Mesmo Saulo sido, aceitando Jesus como o único exclusivo Salvador, se transformou em Paulo, uma nova vida, um dos maiores missionários da Bíblia, da palavra de Deus. Creio eu que Paulo foi, entre todos os apóstolos, o maior deles. E ali ele clama ao Senhor Jesus: Senhor, tira esse espinho da minha carne, não aguento mais de tanto que eu apanho, que eu estou sofrendo. Porque ele plantou e não tem jeito. A pessoa vai colher aquilo que plantou mesmo aceitando Jesus, meu irmão, minha irmã. Mas é melhor colher tendo Jesus na nossa vida do que não ter. E foi isso que Jesus respondeu para Paulo. Paulo, a minha graça já te basta, a minha salvação já te basta. Você tem uma vida eterna, Paulo, para viver aqui comigo. Você já está salvo, a tua alma está salva. A minha graça já te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quanto mais estamos fracos, aí que somos fortes. Quanto mais estamos fracos, aí que a gente ora, clama a Deus e vem mais sobre nós o que? A graça de Deus. Nós lemos aqui,
agora há pouco, amados, que a graça do Senhor vem sobre nós cada vez mais, sobre as nossas vidas. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 7, olha o que a palavra de Deus fala. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Você vê que é bem colocado aqui, né? Paulo coloca muito bem sobre a graça, né? Em quem temos a redenção, a salvação, que foi pelo sangue de Cristo, a remissão das ofensas, o perdão dos pecados, segundo as riquezas, né, da sua graça. É através da graça de Cristo, preste atenção, é através da graça de Cristo que nós recebemos a redenção pelo seu sangue, né, a salvação pelo seu sangue e a remissão dos pecados. Você vê que ele coloca as riquezas da sua graça, como é rico a graça de Cristo para nós, amados. Vai tomando posse dessa importância. E em Efésios capítulo 2, versículo 8, a Bíblia ainda diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Tá vendo? Porque pela graça sois salvos, somos salvos. Por meio da fé, temos que ter fé, né, amados? E isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça é um dom de Deus para a nossa vida. Paulo afirma ainda, amados, lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 14, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Está confirmando aqui, né, que aonde a graça superabundou o amor, superabundou também a fé em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Jesus é maravilhoso, amados. E está nos trazendo isso hoje para mim e para vocês, para que nós possamos ser grandemente abençoados através dessa palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu quero aqui, amados, ler para vocês, lá em 2 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 13. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Aqui, amados, nós vamos encerrando esse podcast para que você possa, nesse momento, aceitar Jesus Cristo, aceitar a sua graça como o único, exclusivo Salvador. A palavra aqui, esse podcast ficou claro para nós, que nós precisamos ter a graça de Cristo em nossas vidas, porque é através da graça que nós somos salvos. Ouça mais de 1, 2, 3, 4, 10 vezes, amados, esse podcast, para você entender que nós precisamos dessa graça. E como eu consigo, Bispo Moacir, essa graça? Você consegue aceitando Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador, como foi falado aqui em todos os capítulos e versículos. Que você declare agora Jesus como seu Salvador e seja abençoado grandemente. Repita comigo essas palavras e diga assim: eu aceito o Senhor Jesus como meu único e exclusivo Salvador. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, para a honra e a glória do teu nome. Senhor Jesus, eu te aceito como Filho unigênito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos. Glória a Deus, amados. Eu tenho certeza que a partir de agora a graça do Senhor vai estar sobre a sua vida, vai estar na sua vida, eu tenho essa certeza.
e que você possa, amados, passar essa mensagem à frente para outras pessoas, para que outras pessoas possam ter a graça do Senhor Jesus Cristo em suas vidas. E que você também possa, amado, cada vez mais nos acompanhar no nosso canal do youtube.com/Igreja da Aliança com Deus, se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, tocar no sininho para que todas as vezes que estivermos pregando a palavra do Senhor, você seja avisado. Nós somos a Igreja da Aliança com Deus, aqui de São Paulo, capital, da rua Abílio Pedro Ramos, 749, sobre a loja Jaçanã, aqui na Zona Norte de São Paulo. E eu sou o Bispo Moacir Souza e deixo aqui para vocês, agora, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo.